Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. É bom ter você aqui para mais essa aula. Espero que esteja bem, espero que esteja se cuidando, né? Bem, pessoal, tratando de perturbações atmosféricas, um dos temas mais importantes, né, para a compreensão aí a nível de ensino médio e também, óbvio, para o nosso cotidiano, para os vestibulares que você irá prestar, né? Dentro dos conteúdos de perturbações estão esses dois fenômenos aqui, o El Niño e a Laninha, que na verdade não são bem perturbações atmosféricas pura e simplesmente. São, na verdade, perturbações atmosféricas oceânicas que geram desdobramentos muito marcantes na atmosfera terrestre, na sua dinâmica como um todo. Dessa forma, quando nós pensamos em El Niño e Laninha, eu estou falando de fenômenos naturais, né, que independem da vontade humana e que na prática são fruto dessa interação de ventos de grande circulação, é o caso dos ventos alísios, né, de nordeste e sudeste, e as bacias oceânicas como um todo, em especial a bacia do Oceano Pacífico, tá? Equatorial, tá certo? Bem, quando falamos desse fenômeno, desses dois fenômenos, estamos falando de anomalias térmicas registradas nas águas do Oceano Pacífico Equatorial, em suas porções central e leste, anomalias essas que podem ser tanto positivas quanto negativas, ou seja, anomalias de elevação da temperatura, de aquecimento dessas águas, ou de resfriamento das águas. No caso, anomalia positiva, o aquecimento, resfriamento, anomalia negativa. É importante salientar, pessoal, que quando nós falamos sobre El Niño e Laninha, estamos falando de fenômenos que não são periódicos exatamente, eles não possuem uma periodicidade muito regular, né? A alternância dos fenômenos aí se dá num intervalo variando de 2 a 7 anos. O El Niño de 3 a 5, a Laninha de 2 a 7, e normalmente é assim que eles ocorrem, tá? E o que é mais interessante é observar que é comum que nós tenhamos um episódio de El Niño, um episódio de Laninha e um período de normalidade. Então nós temos uma oscilação térmica positiva, bienal, porque percebe-se o fenômeno no final de um ano e no ano seguinte, no primeiro semestre principalmente do ano seguinte, você nota as principais consequências dessa anomalia térmica dessas águas, né? Especialmente no que diz respeito à variação, à mudança na circulação atmosférica. E a Laninha vem no período biênio seguinte, é comum que isso aconteça, não é uma regra necessariamente, mas é comum que aconteça assim essa alternância, sendo que a Laninha é o fenômeno, né, a oscilação térmica negativa, tá? A perturbação que provoca o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial nas suas porções central e leste, tá? Lembrando que, na verdade, depois desses dois episódios, né, que são minimamente bienais, então eles variam aí uma duração aproximada de 12 a 18 meses entre início, manifestação do fenômeno e suas consequências, né? E nós teríamos então um período de normalidade, tá? Que pode durar 1, 2 ou 3 anos, né? Então não há uma periodicidade exata, mas normalmente os processos se sucedem dessa maneira, né? Ocorrem dessa forma, tá bem? Bom, para a gente poder entender isso um pouco melhor, dá uma olhadinha nessa representação cartográfica aqui. Veja bem. Quando nós tratamos dessa representação, deixa eu só ligar uma luz aqui para a gente, para facilitar a nossa... Aí acho que melhora, né? Olha só, quando nós falamos dessa representação, nós estamos tratando, na verdade, de uma anomalia térmica, acho que está legível para você, ó, anomalia térmica na superfície do Oceano Pacífico, né? Essa anomalia térmica, por sua vez, nada mais é do que uma elevação das temperaturas naquele local, né? A elevação da temperatura nessa área vai produzir ali, por meio desse mapa, né, que é um mapa térmico, tá? Essas linhas que ligam esses pontos, as isotermas, né, retratadas aí nos oceanos, vão dar para a gente a ideia de elevação ou diminuição da temperatura, tá certo? Nesse caso, como você acompanha ali pelo registro, acredito eu, né? Aqui embaixo, ó, você tem a variação de temperatura, tá? Positiva nesse caso, ou seja, eu tenho um aquecimento das águas. Observe esse retângulo aqui, ó, pega justamente o Oceano Pacífico, né? Aqui está a América do Sul, ó, aqui a Austrália, sudeste da Ásia, certo? Você tem aqui, portanto, nesse retângulo, um Oceano Pacífico Equatorial na sua porção central e leste, em direção a leste, tá? Sendo que nessa área você tem, portanto, essa anomalia positiva, o aquecimento. Então, estou tratando de uma representação cartográfica da ocorrência do El Niño, tá? Do aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial na sua porção central e leste, tudo bem? Bom, quando a gente imagina essas oscilações, nesse caso foi definido esse mapa a partir de dados coletados em dezembro de 2015,
tá? E aí você tem, portanto, uma oscilação bem significativa, da ordem de 4 graus de temperatura. Eu não estou falando necessariamente só da água superficial, mas de uma faixa de água significativamente espessa, tá? Essa anomalia térmica vai provocar uma série de alterações na circulação atmosférica, especialmente no entorno da bacia do Pacífico, mas como está tudo conectado, pessoal, isso funciona como um efeito dominó. Os efeitos mais notórios desses fenômenos, né, serão percebidos nessa área do entorno, mas também afetarão o mundo como um todo, ora com maior intensidade, ora com menor intensidade, tá? Vale destacar também que a intensidade das consequências desses fenômenos mudam de episódio para episódio. Então, nem todo El Niño terá a mesma intensidade ou exatamente as mesmas consequências notáveis, nem toda Laninha também apresentará ou terá a mesma intensidade e os mesmos efeitos com a mesma intensidade de efeitos. Tá certo? É importante salientar isso também, tá? Bem, quando nós pensamos então o El Niño é isso, o aquecimento, né? E a Laninha, o que seria a Laninha? A Laninha, na verdade, é o resfriamento. Olha esse outro mapa retratando para a gente as anomalias térmicas na temperatura da superfície do Oceano Pacífico em abril de 2011, ó, tá? Então, na verdade, nós temos ali episódios, né, que retratam para a gente claramente aqui, ó, nessa faixa equatorial, na porção central e leste da bacia do Pacífico, uma queda de temperatura, uma anomalia térmica agora negativa, ó, certo? Da ordem de 1,5 grau até 2 graus Celsius de temperatura abaixo do que normalmente acontece nessas áreas. Então nós estamos tratando, na verdade, de um fenômeno, de uma anomalia térmica negativa, da Laninha. Então quando eu pensar o El Niño, aquecimento, Laninha, resfriamento. Bom, acho que essa primeira parte fica clara. Agora, o difícil talvez é pensar o porquê que isso acontece. Na verdade, pessoal, nós estamos tratando de fenômenos naturais, né? Então eu tenho aqui um episódio que independe da vontade humana, ou mesmo que não deve ser, a princípio, associado ao aquecimento global ou qualquer outro fenômeno maior. Até existem estudos nessa direção para observar se esses fenômenos estão sendo intensificados ou modificados pela anomalia térmica planetária, né, pela elevação da temperatura média do planeta, mas ainda são estudos preliminares, nada que seja consensual, tá certo? O que a gente precisa entender é que esses fenômenos, na verdade, independentes da ação humana, eles vão gerar uma alteração na dinâmica atmosférica. E, curiosamente, eles também originam-se a partir de uma mudança na circulação atmosférica, da intensidade de ventos. Existem várias hipóteses para explicar, mas a mais aceita parte desse princípio, de que é a alteração na interação da dinâmica entre os ventos alísios e o Oceano Pacífico que provoca a ocorrência desses fenômenos, tá? Bom, de forma mais simplista, né, você deve se lembrar, você deve saber que junto do Equador nós temos ali uma porção conhecida como zona de convergência intertropical. Essa zona de convergência intertropical, ela é a faixa próxima ao Equador de latitudes baixas, portanto, para onde convergem os ventos alísios, para onde os alísios se deslocam. Então você tem os alísios de nordeste, os alísios de sudeste, se deslocando na direção da faixa equatorial, convergindo para essa faixa intertropical. Nesse caso, quando nós pensamos aí essa interação, ao se deslocarem sobre a superfície do Oceano Pacífico, os ventos interagem com a água. E numa condição de normalidade, eles empurrarão a água quente para o outro lado. Peraí, água quente? Essa água quente, na verdade, pessoal, é aquela água aquecida pela radiação solar, aquela que primeiro recebe, né, a radiação solar, tá? Seria acumulada no litoral nordeste da Oceania, no sudeste da Ásia, em condições normais. Em condições de El Niño, essa água, na verdade, água quente, se redistribui e passa a ocupar trechos do interior, eu vou até voltar aqui, ó, do interior do Oceano Pacífico Equatorial, na porção central dele, e na porção também do litoral da América do Sul, na porção leste da bacia do Pacífico, oeste da América do Sul, tá? Mas por que essa água, né, acabaria se redistribuindo? Porque os alísios ficam mais fracos. A causa mais aceita para a ocorrência do El Niño e da Laninha é o enfraquecimento, no caso do El Niño, ou a intensificação dos alísios, no caso da Laninha. Bom, para a gente poder entender isso melhor, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Olha só essa dinâmica aqui. Para que eu entenda a anomalia, primeiro eu preciso entender a condição normal. Partindo disso, então, a movimentação da atmosfera, célula de Walker, sob condições normais. Agora, esquece um pouquinho El Niño e Laninha para mim. E vamos tratar sobre condições normais. Tudo bem? Ó, em condições normais, os ventos alísios ilustrados pelas setas vermelhas que se desenvolvem aqui no slide, ó, tá vendo?
certo? Eles vão soprar em direção à zona de convergência intertropical, certo? Que é justamente uma faixa que coincide com o equador cartográfico aqui, né? O equador térmico ou o equador... Nesse caso, eles coincidem essas áreas, tá? Não é exatamente zero de latitude, mas próximo disso, tudo bem? Então, bem próximo do equador cartográfico. Bom, o fato é que esses ventos sopram nessa direção, junto à superfície do Pacífico, eles vão se deslocar com uma forte componente zonal de leste, partindo de leste para oeste e indo na direção da Oceania. Então, eles tendem a empurrar a água quente, olha só, tendem a empurrar a água quente para essa porção. Se nessa área eu tenho água quente, se nessa faixa nós temos água quente, eu terei aqui a ascensão de correntes de ar muito úmidas. Essa ascensão das correntes de ar extremamente úmidas produzirão aqui uma intensa nebulosidade. Essa nebulosidade, por sua vez, ramo de ar ascendente, formação de nuvens, vai induzir um grande volume de chuvas nessa porção do sudeste da Ásia, junto à Indonésia, Malásia, Filipinas, também no norte da Austrália, né? Então, ali, em condições normais, a água quente de superfície do oceano é empurrada para cá. Sendo empurrada para essa porção, eu tenho ali uma corrente ascendente de ar, um centro de baixa pressão atmosférica. Na medida em que o ar eleva-se, ganha altitude, repleto de umidade, ele passa, então, a encontrar temperaturas mais baixas com o ganho da altitude. Isso força a condensação e induzirá aqui uma grande ocorrência de chuvas nessa área, tá? Bom, a mais ou menos 10, 12 quilômetros de altitude, nos limites da troposfera, esse ar agora frio, porque foi ascendendo e com isso foi perdendo calor, né? Foi se resfriando, para de subir e começa a se deslocar paralelamente à superfície. É o que você vê aqui na superfície, nesse ramo superior dessa célula convectiva. Essa seta azul então vai em direção à costa sul-americana e descende junto à costa sul-americana. Equador, Peru, nessa faixa aproximada, tá? Necessariamente, quando isso acontece, cria-se aqui um centro de alta pressão. De novo, as setas vermelhas, os arcos, né, as setas arqueadas vermelhas, representam os alísios de nordeste e os alísios de sudeste. Ao passo que as setas azuis representam a dinâmica normal da célula de Walker, que é essa célula que se desenvolve sobre a faixa equatorial do planeta, num sentido de vai e vem, tá certo? Então você tem as células de Walker se desenvolvendo no entorno do Equador, tá? Bom, o ramo inferior vai em direção à Austrália, ao sudeste da Ásia, eleva-se aqui, o ramo inferior desce junto à costa sul-americana. Perfeito? Então, simultaneamente você tem esse quadro de dinâmica atmosférica. Qual que é a relação disso com o oceano? Desse lado é comum ao represamento das águas quentes, desse outro lado é onde você tem o afloramento de águas frias. O afloramento de água fria, pessoal, recebe um nome específico, é a ressurgência, tá? E essa ressurgência, na verdade, ela nada mais é do que o afloramento de águas frias vindas das profundezas dos oceanos, carregadas de oxigênio e nutrientes. Onde ocorre ressurgência, e o que está ressurgindo aqui é a chamada corrente de Humboldt, ou corrente do Peru, uma corrente marinha fria, né? Eu tenho uma alta piscosidade. Essa piscosidade, ou seja, a produtividade pesqueira, ela é alargada nesses locais porque a água fria é rica em oxigênio. E ao mesmo tempo, vinda das profundezas do mar, ela acaba trazendo mais nutrientes e com isso atraindo os cardumes, oxigênio e nutrientes. Esses cardumes então ficam mais próximos da superfície, facilmente capturados pelos pescadores. Então a piscosidade da área se eleva por isso, tá? Então, de novo, isso são condições normais. Óbvio que a interação dos alísios também acontece com o Oceano Atlântico, mas por ser um oceano bem mais estreito do que o Pacífico, essa interação não explica tão bem para nós o que acontece na bacia do Pacífico, o que acontece na dinâmica atmosférica quando esse fenômeno se processa, tá? Então o Oceano Pacífico é tomado como referência por isso, por ser essa grande extensão, a maior extensão contínua de águas nesse sentido leste-oeste que nós temos, né? Tudo bem até aí, imagino eu, né? Se não, volta, escuta de novo, né? Para tranquilizar você, você tem essa possibilidade, tudo bem? Bom, mas eu disse a você há pouco, espero que você esteja anotando o que eu estou dizendo para você, porque nossos slides são mais imagens e mapas, né? E menos texto, tá? E isso é proposital, é para te forçar a anotar, porque assim você aprende melhor, né? Aprende mais e melhor, tá? Bom, eu disse a você agora há pouco que o El Niño é causado pelo enfraquecimento dos ventos alísios.
E como é que será que fica a circulação atmosférica, essa célula de Walker aí, os ventos alísios nessa condição? Aí então nós estamos voltando a entender o que são os fenômenos El Niño e Laninha, tá? Então vem comigo, ó. Quando eu pensar em condições de El Niño, olha aqui, ó, a circulação atmosférica, especificamente a célula de Walker, em anos de El Niño. Lembra, os alísios são ventos periódicos. São ventos que se deslocam dos cinturões anticiclonais em 30 graus norte e sul para o Equador, para a zona de convergência intertropical que está próxima do Equador cartográfico e muitas vezes coincide com o Equador térmico, que são outras expressões. A zona de convergência intertropical. Esses ventos, então, independem da nossa vontade, ocorrem naturalmente, entretanto, oscilam ao longo do tempo em intensidade. Quando oscilam negativamente, ou seja, quando ficam fracos. Peraí, professor, pensando aqui me ocorreu uma dúvida agora. Por que eles oscilam de intensidade? Por que tem hora que fica intenso, tem hora que fica fraco, tem hora que está médio? Não sei. Na verdade, pessoal, não há uma explicação científica para isso ainda. O que se sabe é que isso acontece. Agora, por que isso acontece, ainda não se sabe. Tá? O fato é que de tempos em tempos os alísios ficam mais fracos. E veja que eu coloquei a seta agora, a seta arqueada vermelha, que lembra, representa os alísios, mais fina, justamente para te fazer pensar que eles estão mais fracos. Tá? Então os ventos alísios fracos não conseguirão empurrar a água quente lá para o sudeste da Ásia, como faziam antes. Não conseguirão empurrar os primeiros centímetros de água quente, aquecida pela radiação solar, para o outro lado da bacia. O resultado disso, na verdade, é que aquela água quente, outrora ancorada, represada nessa porção, se redistribui. Então haverá um aumento da temperatura na porção central e na porção leste da bacia do Pacífico, de forma anormal. Então, uma anomalia térmica do oceano causada pela interação, pela mudança na interação atmosfera-oceano. Dos ventos alísios, para ser mais preciso, o Oceano Pacífico. Tudo bem? Nesse caso, então, as águas mais quentes agora aqui presentes retratarão para a gente o El Niño, o episódio de El Niño, né? Impedirão a ressurgência. Observe que não tem ressurgência, porque o que faz a água fria chegar à superfície? A retirada da água quente. Se o vento alísio não consegue retirar a água quente, não tem água fria chegando. A água fria é mais densa, ela fica por baixo nessa organização térmica das colunas de água, das camadas de água. Então só haverá água fria em superfície se a água quente for retirada. O vento alísio fraco não empurra a água quente para o outro lado. Então eu passo a ter uma redução drástica na ressurgência e, consequentemente, pessoal, haverá também uma diminuição no litoral do Peru, especialmente, da pesca, já que os cardumes agora estarão mais profundos, difíceis de serem capturados. Tá bem? Pode ser que você veja por aí, em alguma imagem, algum exercício, né, alguma questão de vestibular, a expressão termoclina. Termoclina nada mais é do que a fronteira entre água quente e água fria. Em condições normais, a termoclina aflora perto do litoral sul-americano. Em condições de El Niño, a termoclina não aflora, ela fica aprofundada, certo? Ela fica no fundo, mais profunda, ela não vem à superfície da água, tá certo? Então, de novo, se aparecer a palavra termoclina, refere-se a essa de fronteira térmica entre água quente e água fria. Em condições normais, essa termoclina ela aflora perto do litoral sul-americano. Em condições de El Niño, ela não aflora, ela fica profunda. Tudo bem, né? Bom, nesse caso, se eu tenho então a mudança de posicionamento da água quente, agora eu tenho mais água quente nessa porção e menos água quente do outro lado, tá? Eu passo a ter então uma mudança na circulação de Walker, porque aquele volume grande de água quente que ficava concentrado nessa porção não está mais lá. Agora essa água quente está concentrada mais nessas porções, então aqui passará a haver um grande fluxo ascendente de ar quente e muito úmido. Esse fluxo ascendente de ar quente e úmido vai fazer com que nós tenhamos nebulosidade nessa região e a partir dali a célula de Walker a 10, 12 km, o ramo superior dela se bifurca e se desloca paralelamente à superfície, ó. Certo? Até descer junto ao litoral do sudeste da Ásia e ao litoral da América do Sul no Atlântico Norte. Você sabe muito bem, imagino eu, que quando o ar frio e seco está descendo, ele aumenta a pressão sobre a área, a pressão atmosférica. Então, a baixa pressão que outrora estava nessa porção do Oceano Pacífico passa agora a estar junto à costa sul-americana. Ou, às vezes, no meio do Oceano Pacífico. Pode acontecer também da célula de Walker ficar bifurcada, mas no meio do Oceano Pacífico.
tá? E nesse caso, então, você tem uma mudança do gradiente barométrico entre os dois trechos. O que era baixa pressão ficou alta, o que era alta ficou baixa. E mais uma vez um ramo de ar frio descendente criando aqui alta pressão. Lembre-se que alta pressão inibe chuvas. Então, menos chuvas no sudeste da Ásia, no nordeste da Oceania, menos chuvas no norte e leste da Amazônia e no norte da região nordeste do Brasil. Tá certo? Tudo bem até aí? Isso são as condições de El Niño. Como é que seriam as condições de La Niña, então? A La Niña, ela é causada pela intensificação, estou dizendo isso de novo, para quem não notou, aproveita. Intensificação dos ventos alísios. Então, para entender a La Niña, basta que você... Para entender a La Niña, basta que você pense esse processo aqui em condições normais, só que acelerado. O vento alísio mais intenso empurra mais água quente para a porção do sudeste da Ásia, que vai intensificar o turbilhonamento do ar ascendente muito úmido, provocar mais chuvas nessa região, podendo assim ampliar também a ressurgência no litoral sul-americano, junto ao Peru, ao Equador, ao Chile. Curiosamente, lembra da termoclina? Quando tem La Niña, a termoclina aflora mais no meio do Pacífico. Quando em condição normal, ela aflora junto à costa, próximo da costa. Quando é El Niño, ela não aflora, termoclina, não aflora. E quando é La Niña, aflora mais no meio do oceano, certo? Então, na verdade, essas características te ajudam a entender melhor tudo isso. Então, o El Niño, aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, centro-leste, a anomalia positiva. La Niña, resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial na sua porção centro-leste. São dois fenômenos atmosféricos oceânicos que têm oscilações de ocorrência, duração e intensidade dos eventos, porque vai depender dessa oscilação dos alísios. Quando os alísios ficam fracos, El Niño. Quando os alísios ficam fortes, La Niña. Quando estão na sua intensidade mediana, condições de normalidade. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro, tá? Nesse caso, então, quando nós pensamos esses eventos, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó, certo? Em anos de El Niño, olha só, vento alísio fraco, não empurra toda a água quente para cá, então haverá menos água quente desse lado, haverá uma diminuição das chuvas aqui, certo? Porque menos água quente, menos evaporação, não é? Ao mesmo tempo, eu terei aqui o Pacífico Equatorial na sua porção central e leste, mais quente, mais chuvoso, porque tem mais água quente. Ao mesmo tempo, não haverá ressurgência no litoral sul-americano, porque a água quente inibe o afloramento da água fria. Consequentemente, nós não teremos o afloramento da termoclina e nem teremos uma alta viscosidade. Os cardumes ficam mais profundos, dificultando a pesca. Tá bem? Beleza? Nesse caso, no norte e leste da Amazônia, bem como no norte da região nordeste, fica seco. É comum que a região sudeste do Brasil passe a conviver com temperaturas um pouco acima da média e que no sul nós tenhamos chuvas acima da média. Já aqui, ó, você percebe no sudeste da Ásia um ambiente mais seco, menos chuvas, tá? Quente lá no entorno do Japão, Península Coreana, também quente aqui no nordeste noroeste, melhor dizendo, do Canadá, no Alasca, temperaturas mais altas também no nordeste dos Estados Unidos e do Canadá, tá? Haverá ainda efeitos sobre a África, mas note que os efeitos mais marcantes estão no entorno da bacia do Pacífico. Apesar de alterar toda a circulação, toda a dinâmica atmosférica global, os efeitos notórios se circunscrevem, se concentram mais no entorno da bacia do Pacífico. Beleza? Bom, mas assim fica meio difícil de eu pegar esses detalhes, professor. Então deixa eu pontuar isso para você. Olha lá, ó. Consequências gerais, tá? De forma geral, as mais notadas, porque lembre-se, isso muda de evento para evento, de intensidade para intensidade em cada episódio, tudo bem? Redução da ressurgência no litoral peruano, lembra? Menos com El Niño, consequências do El Niño, com mais água quente naquela porção, menos chuvas no litoral do Peru e também menos ressurgência. Menos ressurgência, haverá, portanto, menos pesca, tá? E curiosamente, pessoal, com menos pesca também haverá menor quantidade de guano. Na verdade, desculpem, com menos ressurgência também haverá menor quantidade de guano. Guano são as fezes dos pássaros que, ao se alimentarem de peixes, têm fezes com grandes quantidades de macronutrientes do solo, principalmente fósforo, potássio, certo? Então as fezes desses animais normalmente é coletada junto ao litoral e se transforma em um importante fertilizante, muito bem avaliado inclusive, né? Muito bem cotado, tá?
No entanto, com a queda da ressurgência, os cardumes ficam mais profundos, as aves não conseguem capturar esses peixes tão profundamente, passam fome e muitos vão morrer. Então diminuirá também a coleta de guano, que é uma atividade econômica complementar. A coleta do guano complementa a renda de muitas famílias nessa porção, especialmente no litoral peruano. Tá? Aumento das chuvas na região do Tahiti e na costa oeste da América do Sul. Então eu terei mais chuvas, certo? Porque tem mais água quente, né? E consequentemente terei mais chuvas, tá? Nessa porção na costa oeste da América do Sul e na região do Tahiti, ilhas que ficam ali próximo a essa área, né? Mais no Pacífico mais central, tá certo? Maior umidade na porção centro-leste dos Estados Unidos, então uma tendência que eu tenha mais chuvas, e menor umidade na porção sudeste da África subsaariana. São os efeitos gerais mais notados com El Niño, tudo bem? Bom, e no Brasil? Pontualmente, quais seriam os efeitos no Brasil? Tá aí, ó, as consequências do El Niño no Brasil, tá? As porções norte e leste da Amazônia e o norte da região nordeste, tá? Enfrentam secas durante a estação chuvosa. E pensa o problemão que isso é. Afinal de contas, na floresta da Amazônia, estou falando de uma floresta equatorial. Uma floresta latifoliada, higrófila, que precisa de muita água, que os seus vegetais evoluíram com o ambiente úmido. Se diminuir radicalmente a umidade, ou significativamente a umidade, muitos desses vegetais não têm adequações biológicas, né, bióticas, para suportar períodos com pouca chuva ou até mesmo de estiagem. Então a perda da biodiversidade é um efeito colateral dessa consequência. Tá? No norte da região nordeste, o quadro já de escassez hídrica acaba sendo agravado por conta disso, né? No entanto, no centro-oeste e especialmente no sul, aqui eu coloco o centro-oeste por conta do Mato Grosso do Sul em especial, tá? Nós temos chuvas acima da média, tudo bem? E pode acontecer uma pequena elevação de temperatura no sudeste, tudo bem? São os efeitos mais conhecidos do El Niño, tá? Bom, se nós entendemos o El Niño, a Laninha fica muito mais fácil, porque basta você pensar nas causas e efeitos contrários. Tem semelhança entre os fenômenos? Claro que tem. São fenômenos atmosféricos oceânicos, irregulares em sua ocorrência, atuam na bacia do Pacífico, são oscilações térmicas, geram mudanças na circulação atmosférica global. Tudo isso são efeitos, são características em comum, né? Estão associados à relação com os ventos alísios. No entanto, pessoal, quando eu imagino a Laninha, a sua causa e as suas consequências são o oposto da El Niño. Não por acaso se batizou o fenômeno contrário ao aquecimento, né, de Laninha. El Niño, Laninha. A ideia é do oposto, menino é menina. Há também quem se refira a Laninha como El Hierro, o velho, tá? Ou seja, a criança, o garoto, o jovem e o velho, né, o idoso, tá? Bom, na Laninha, vamos lá? Dá uma olhada. Os efeitos da Laninha, lembra? O vento alísio fica mais forte, então ele sopra mais intensamente nessa direção, pegando toda a água quente que existe aqui e empurrando para cá. Olha a quantidade desse arco verde, olha o volume que essa área representa, né, em extensão, tá? E a ideia de volume que dessa mancha verde aqui, ó, aqui fica mais chuvoso. Por que fica mais chuvoso? Muita água quente concentrada aqui, muita evaporação e, consequentemente, muitas chuvas, tá? Já na porção central e leste da bacia do Pacífico, além de frio, fica seco, porque o ar empurra água quente para cá, o vento alísio empurra água quente para cá. Então tem mais água fria. Se eu tenho mais água fria no litoral do Peru, mais ressurgência. Opa, então é bom, hein? Tem um impacto positivo nisso. Pode ser. Com mais ressurgência, mais cardumes perto da superfície, maior produtividade pesqueira, pode acentuar a piscosidade. Lembrando que se essa pesca for predatória, pode ser que no ano seguinte eu tenha uma diminuição do pescado. Então, tem que tomar cuidado com essa ideia de benefício, tá bem? Bom, já no nosso território, no Brasil, olha só, onde era seco, norte, leste da Amazônia e nordeste, norte do nordeste, fica chuvoso. E aqui, na porção centro-sul, a queda de temperaturas. No Alasca e no Canadá, ó, também mais frio. Na região da Península das Coreias e do Japão, também fica mais frio, tá? Aqui no sudeste da África, né, junto à ilha de Madagascar, fica frio e chuvoso, fica mais seco nessa porção, lá no Golfo da Guiné caem as temperaturas, tá? E seco e quente aqui na porção central dos Estados Unidos e norte do México. Bom, dá para perceber, se você voltar ao vídeo aí e assistir lá aquele trechinho sobre os efeitos do El Niño, que é o contrário, que é o oposto. Mas, como fizemos para o El Niño, vamos fazer para a Laninha, olha lá. Consequências. E o azul da expressão não é por acaso. Lembra que o El Niño estava em amarelo, porque o El Niño é o aquecimento e a Laninha é o
resfriamento. Então, os azuis e o amarelo aqui não aparecem por acaso, tá bom? Intensificação da ressurgência e redução das chuvas na costa oeste da América do Sul, mais água fria, mais ressurgência, água fria aflorando, né? Ressurgência, mais viscosidade, só que a água fria também inibe a evaporação, então diminui a ocorrência de chuvas, né? Nessa porção, tá? Intensificação das chuvas na costa da Ásia, o sudeste e nordeste do Oceano Índico, mais água quente concentrada ali, mais evaporação, mais chuvas, né? Mais secas no Oceano Pacífico Equatorial, na porção central, fica mais frio e mais seco mesmo. Redução da umidade na porção centro-oriental dos Estados Unidos, centro-oriental e ao mesmo tempo pegando um pedacinho do México, e maior umidade na porção sudeste da África subsaariana. E no Brasil, professor, quais seriam os efeitos mais notórios? Tá aí. Os efeitos mais marcantes no Brasil são chuvas mais abundantes no norte e leste da Amazônia, frentes frias mais intensas no litoral da região nordeste e chuvas acima da média na porção norte do semiárido. Opa, chuva no semiárido, isso é bom, professor? Depende. Se for uma chuva torrencial que alaga plantios, força o deslizamento de encostas, alaga áreas urbanas, estoura açude, não é tão boa assim, né? Mas chuva acima da média, sempre é bem-vinda no sertão, né? Desde que ela venha calma e bem distribuída, né? Passagem de frentes frias na região sul do país, com a diminuição de precipitação entre junho e fevereiro e ligeiras quedas de temperatura acima, né, além da média, além do comum nessa porção também. Beleza? Bem, pessoal, era isso. Eu espero que isso te ajude a entender melhor esse fenômeno, né? E a gente se vê numa próxima aula. Fiquem bem, cuidem-se e até lá.